3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre sustentabilidade de forma estratégica. E hoje nós vamos começar uma série maravilhosa para falar de economia circular. E para isso, gente, não poderia deixar de convidar o Perseu Bastos. Perseu, muito obrigado por estar com a gente hoje, iniciando essa série. Eu que agradeço aí o convite, a confiança e a parceria de sempre. Bom, Perseu, ele é designer, ele é graduado em jogos digitais e especialista em gestão de negócios, além de gestão de processo de negócio, e agora está fazendo MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular. O Perseu, ele vem trabalhado na elaboração de estratégia para o desenvolvimento de produtos e serviços de inovação. Ele acredita que os modelos de negócio são finitos, mas que os propósitos das empresas podem ser duradouros e uma fonte de inovação constante. O Perseu, ele foi fundador da Playful Games e captou investimento públicos e privados, embarcou no Porto Digital lá em Recife e acelerou um programa norte-americano. Perseu também atuou como coordenador de inovação e novos negócios no Armazém da Criatividade e na unidade avançada do Porto Digital lá em Caruaru, sendo responsável pela captação, orientação e o apoio de startups e novos negócios. E depois de tudo isso, essa jornada maravilhosa, ele veio cair aqui no Paraná para atuar aqui, né, auxiliando empresas de inovação a se reinventar no novo modelo de negócio para gerar valor para a sociedade como gestor regional aqui de empresas de alto potencial no noroeste aqui do Sebrae do Paraná. Muitíssimo obrigado, Perseu, por estar conosco. E a gente hoje vai falar sobre um tema que muita gente pensa que sabe, né? Que já ouviu falar em algum momento sobre economia circular, mas tem bastante dúvida. E também tem muito preconceito, porque acha que economia circular é coisa de empresa grande, né, Perseu? Então, Exatamente. Perseu, muito obrigado por estar conosco. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje, trocar uma ideia aí sobre essas duas palavrinhas, né? Economia circular aí que vive surgindo. Tem gente que joga para mistura com artesanato, tem gente que acha que tem a ver com reciclagem, tem gente que cada um que corra para um lado, né? E a ideia aqui é eu poder trazer um pouquinho de alguns conceitos, né? Apesar da minha formação ser da área de tecnologia e ser designer, antes disso tudo eu sempre fui um observador da natureza. Eu cresci olhando como é que as coisas funcionavam e tudo mais, e acho que isso acabou gerando afinidade para eu estar sempre estudando temas nessa linha, né? Mas vamos lá. Ciro, eu vou apresentar aqui um material bacana que eu acho que é legal para o pessoal que vai estar no YouTube, né, acompanhando lá, que eu acho que é legal, a gente vai pôr uns links também. E aqui quem está ouvindo o podcast no seu dia a dia aí, depois dá uma olhada no YouTube, vai ter uns materiais adicionais também do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Estou Legal, só gente. tentando aqui compartilhar a tela. Então, para quem está ouvindo a gente aqui pelos podcasts do seu agregador, saiba também que a gente pode, que você pode acessar essa apresentação, né, essa gravação lá no YouTube, que você também tem acesso à apresentação do PC. Os links que ele está falando aqui, todos vão estar disponíveis lá no YouTube, no nosso canal, que é Sustentabilidade Estratégica, você encontra no YouTube. O Ok? anfitrião não está muito amigável comigo e não está me deixando Ai, gente, aqui a gente tem compartilhar a que tela. liberar a pessoa para ser o anfitrião, né? Pois é. Ok. Assim, existe muito preconceito, assim, dessas empresas que acham realmente que isso é coisa de empresa grande? Bem, eu acho que essa questão do preconceito, né, como a gente fala, um conceito predefinido, está em tudo que tem a ver com sustentabilidade. Como a gente traz muito um discurso de verde e de planeta, infelizmente todos nós vivemos hoje uma cultura na qual a gente separa o ser humano da natureza e a gente esquece que nós somos também naturais e seres desse planeta que, né, tem só 3,8 bilhões de anos aí desenvolvendo produtos e serviços chamados espécies e ciclos de material, e a gente tem uma partezinha disso tudo. Isso dificulta um pouco o entendimento da importância, né? Então, existe essa dificuldade da gente ter uma mentalidade de que está tudo conectado. A gente é formado numa visão linear das coisas. A gente tem um estudo linear, a gente tem uma sociedade que traz para uma construção linear, e o nosso modelo produtivo é linear. Ou seja, eu vou lá, vou extrair,
vou pegar aquela matéria-prima, vou transformar ela no que eu quero. Disso, eu vou vender para quem quiser consumir aquele material, né, aquele produto ou serviço, né? E essa pessoa depois que lute, né, com isso daí, porque eu vou extrair de novo. Então, nós temos essa visão linear. E quando a gente está falando de economia circular, é exatamente sair desse ciclo, sair dessa visão e entrar numa linha de materiais ou de fluxo de energia, porque tudo é energia, né? Toda matéria também é energia, que a natureza faz isso muito bem. Então, já deixo aí uma dica para lerem sobre biomimética, eu vou colocar lá no link lá do YouTube, um livro muito bacana de Lynn Benioff, que ela traz alguns princípios da natureza. E um deles é que a natureza ela respeita os seus limites. Ela tem um limite de produção, ela tem um limite de espaço, ela tem um limite. Cada espécie tem o seu limite. Todo mundo funciona bem. Todo mundo compete por energia, energia, luz do sol, água e nutriente e oxigênio, né? Uhum. E todo mundo se respeita e se organiza, né? E isso funciona muito bem. Nós temos um tipo de cadeia diferente, a gente trabalha na linha linear. Então, são livros, é um livro bacana, biomimétrica, para a gente entender. Mas, voltando especificamente para a economia circular, Priscila, como você falou, tem muito preconceito? Tem. Por conta dessas questões de como é que a gente vê o mundo, como é que a gente enxerga as coisas, a gente acha que tudo que é sintético, tudo que o homem criou é muito melhor do que o que a natureza faz, né? O que é uma arrogância do caramba, né? E a economia circular, ela vem dessa lógica ela vem de quebrar essa lógica de eu pego um recurso natural, eu fabrico, eu consumo, eu gero resíduo. A natureza ela não tem resíduo, tudo se transforma, né? Tudo se E aí transforma. tudo se transforma, né? E é interessante que é um conjunto mínimo de materiais. Isso é que é bacana. Existem poucos elementos para a quantidade de coisas que a gente tem no mundo, né? E aí, como a gente organiza esses elementos, a gente tem diversos produtos e serviços autônomos, inclusive, né? Somos todos nós aqui. E aí tem uma frase muito bacana de um economista brasileiro que ele fala o seguinte: a economia de crescer infinitamente em um planeta finito ou a ideia de um débil mental de um economista, né? Então, certas visões a gente tem que mudar quando a gente quiser entender o que é economia circular, que é exatamente trabalhar esse fluxo de materiais, seja qual for ele. Priscila, é que as empresas às vezes ficam pensando assim, ah, mas eu não extraio o produto, né, lá na natureza diretamente. Então eu não faço parte dessa cadeia, né? Porque eu já compro minha matéria pronta, né, minha matéria-prima pronta, então a responsabilidade sobre a extração daquele produto, né, daquela matéria-prima, não é minha, né? E a gente tem que entender nesse processo que a empresa ela é totalmente responsável por toda a cadeia produtiva dela, inclusive aos seus fornecedores, né? E que não existe um processo finito, né? Que realmente nós precisamos participar dessa cadeia de forma responsável. Maravilha, Priscila, porque a empresa faz exatamente isso que você comentou, muito bem colocado. E a empresa acha que, por ela não ser a produtora, a indústria, né, ou aquela que extrai, ela pode repassar isso. Mas, na verdade, quanto mais ela vender, quanto mais ela girar, mais a cadeia no começo vai extrair e mais do outro lado vai ser descartado, né? E e se a empresa entender que o que ela está entregando para os seus clientes é independente ou além desse material, você continua com seus clientes, continua resolvendo problemas, continua ganhando dinheiro, muitas vezes ganhando até mais dinheiro, gerando mais emprego do que se você ficar repetindo a esteira de produção que a gente tem hoje, né? E a economia circular, ela tem essa lógica de extrair o recurso, fabricar, consumir, e que esses resíduos, seja diretos ou que são gerados nas transformações, possam virar novos produtos ou se tornar matéria-prima para outras coisas. A gente vai falar aqui de um exemplo rapidinho, também vai estar no link lá do YouTube, de um parque na Dinamarca, que considera é um parque industrial, um ecoparque industrial, que você tem várias empresas ali e o resíduo de uma se torna a matéria-prima da outra. Isso é chamado ecologia industrial, como é que a gente organiza isso, tá? Então, isso é muito bacana. E se a gente pegar esse exemplo da indústria, a gente vai ver também aqui vários exemplos que a gente pode trazer dessa visão dessa economia circular. Então deixa eu entender, uma empresa dentro de um parque tecnológico pega o resíduo de uma
que para ela é um resíduo que não vai servir de nada, então, na verdade, ela teria que pagar para destinar aquilo de forma legal e encaminha para outra empresa nesse parque tecnológico e aquela empresa, para ela, não é um resíduo, é uma matéria-prima, certo? Então, a gente Exatamente. tem o ganho de duas partes. Uma, porque ela deixa de pagar para destinar o resíduo dela de forma adequada, né? E a outra, ela deixa de pagar por uma matéria-prima ou ela compra de uma forma muito mais em conta do que ela se ela fosse comprar aí no mercado, certo? Exatamente. E ela reduz custo de logística, porque as empresas são praticamente vizinhas, né? E isso é muito bacana esse exemplo. Para a gente pensar que não só na indústria, né? Isso é feito na indústria, mas não só na indústria você pode fazer isso, né? Você pode utilizar esse material. E aí, se uma cidade, um país, enfim, um grupo ali pensar nesse fluxo de material, a gente começa a entender. E essa palavra economia, né, que tem a ver com recurso e circular, né, a gente tem que olhar, a gente começa a entender o seguinte: o capital natural que a gente tem, água, toda a biodiversidade que a gente tem, tudo isso é um capital natural. Quanto custa isso? Há outro livro aí chamado Capitalismo Natural que explica quanto custa cada uma dessas coisas. Então, quanto é que custa para a minha empresa? Quanto é que custa para o mercado a água que eu uso no meu processo produtivo? Quanto custa para o mercado a água que está no processo de produção do copo plástico que eu compro para minha empresa, que é de serviço, mas para atender as empresas? Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a ver, pô, o material ele é um custo para todo mundo, e esse custo vai ser repassado. Então, a gente entender esse fluxo ajuda muito a entender e pensar negócios circulares. E o que eu acho bem interessante de você ter colocado em conta é a questão da água, né? Hoje a gente está passando por uma escassez hídrica muito grande no Brasil, em alguns locais, né? Graças a Deus não são todos os locais que passam por essa dificuldade, mas eu posso dizer aqui no estado do Paraná que a gente tem sofrido muito com a crise hídrica. É, o fator água, hoje no Brasil, dentro do processo produtivo dela, ela é quase indispensável, né, Perseu? Porque a gente ainda paga muito barato pela água, né? Tirando, acho que posso dizer, de São Paulo, que chegou a pagar por litro, né? O consumidor chegou a pagar por litro nas suas contas. A gente tem um recurso muito barato, né? A questão. E a demanda da indústria para a água é muito grande, né? E trabalhar esse conceito que isso é finito, não é somente, né, a gente pagar o que está na conta, mas o que a gente, infelizmente, não, não devolve para a natureza da mesma condição que a gente captou, né, Exato. faz parte também da pensamento de economia circular. 100%, né? Isso é uma das coisas que é preciso a gente entender. A finitude dos recursos. Detalhe, finitude. Ah, pessoal, mas a Terra é um sistema fechado, a água vai continuar lá. É, meu amigo, a água vai continuar lá, mas a Mas água que a talvez gente não com a precisa para qualidade, né? exatamente, a água que a gente precisa para sobreviver, que por consequência se conecta com todas as outras espécies desse planeta que vão deixar a gente vivo também, Sim, né? não vive sem Não vão água. sobre, não vive sem água, né? E outra coisa, Priscila, assim, quando a gente fala do uso da água, não é que a gente não tem que usar na indústria, não é que você não pode usar mais, é que você tem que usar com inteligência, seja no seu dia a dia, seja na sua empresa, é usar com inteligência. Sustentabilidade tem a ver com eficiência e evitar desperdício. Você, Priscila, né, que é mestre no assunto, sabe muito bem disso, pode falar muito melhor do que eu a importância da eficiência do uso dos recursos, seja ele qual for, né? Inclusive recursos intangíveis como o tempo, né? A gente tem que ver uma série de coisas, né? Avançando aqui, ainda na linha da economia circular, pode ver que quando a gente começa a falar, começa a vir um monte de coisa, né? A gente fala de indústria, daqui a pouco a gente entra para modelo de negócio, daqui a pouco entra para tecnologia, começa a misturar tudo. Eu acho esse esquema muito bacana, né, do livro de Catherine Wakeman, Economia Circular, que ela mostra o seguinte, ela diz que a economia circular ela é uma abordagem de como eu penso negócios mais sustentáveis. Ela é uma abordagem, não necessariamente, principalmente hoje, com o sistema linear de produção que a gente tem, a gente vai quebrar e resolver tudo. Não é assim. É uma abordagem. Como eu me torno mais circular? Qual é a vantagem de eu me tornar mais circular? Economizar com matéria-prima, gerar
mais emprego, reduzir meus custos, aumentar minha entrega, minha eficiência, fazer menos, né, fazer mais com menos. E aí, alguns elementos chaves para o seu negócio, a gente está falando de modelo de negócio. Quando está falando de modelo de negócio, é como é que a minha empresa funciona para resolver o problema de alguém, seja na indústria, no comércio, no serviço. Fluxos circulares. Então, quais são os processos da minha empresa? Como é que a minha empresa vai funcionar para ser mais circular naquilo que ela já gastou, já investiu, né? Ou naquilo que pode acabar dentro de toda a cadeia de produção dela. Uma empresa de Santa Catarina, né, que é a Malve, eles têm um processo, né, como é tecido, como é moda, né, eles gastam muita água com as lavanderias de jeans e tal. O processo deles, que extrai água do rio para fazer a lavanderia, devolve para o mesmo rio uma água mais limpa do que a água que entrou. Vê que bacana. Aí você começa a ter uma conexão, né? E isso é muito interessante esse case, PC. Eu acho que todas as empresas que estão nos ouvindo, isso é falar de sustentabilidade, né? Porque a gente devolver a água, né, do jeito que os padrões, né, que a legislação fala, é o mínimo, né? E os padrões, a gente não devolve na mesma qualidade que a gente captou. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de devolver algo muito melhor, né? Ou neutralizar o nosso impacto, ou devolver ao meio ambiente algo melhor. Mas isso é muito difícil da empresa entender, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a empresa às vezes fica pensando assim, isso vai ser um custo a mais, né, fazer. Mas eu não, aí me corrija, né, se eu estou falando certo, mas eu acho que a economia circular, ela vem para pensar não em gastar para ser sustentável, mas sim reduzir para ser sustentável. Pensar desde o processo desde o início ali da sua produção, desde a compra dos seus fornecedores até o final, que vai ser o que vai sobrar do seu processo produtivo ou do seu serviço também, que vai ser o resíduo, né? Então, pensar como eu vou comprar de forma mais sustentável e como eu vou deixar de gerar resíduos. Seria isso? Pensar na forma de economia circular de forma sustentável? Exatamente, Priscila. É esse olhar de como é que eu posso amenizar o meu impacto, já que tudo gera impacto, né? Como é que eu posso melhorar isso? E como é que o meu negócio impacta em toda essa cadeia, desde o pensar um produto, né? Entregar um serviço e como isso flui, né? No processo como um todo, né? A gente conseguir fazer essa simbiose, essa mistura com a natureza e que a gente não gere problemas, né? Não gere desequilíbrio. Pelo contrário, nós temos discernimento para fazer melhor ainda, né? E aí, isso traz os outros dois pontos, Priscila, que são os fluxos circulares, que são os processos, né? E o design de materiais e produtos. Então, lixo é um erro de design. Todo material, todo produto, ele era para ser feito para, em algum momento, se tornar outro produto ou ser reaproveitado, ou ser desmontado e remontado, ou ser aperfeiçoado, sem excluir a entrega de valor. Então, tem vários exemplos de produtos, sei lá, meia calça. A meia calça, a primeira meia calça feita, ela não rasgava. Só que a Verdade. galera fez, bicho, se ela rasgar, se ela não rasgar, A ninguém gente não vai compra, vender, né? vai vender. Novamente. Porém, hoje em dia, existem várias possibilidades de você resolver esse problema, de você ganhar com produtos que duram muito. Então, por exemplo, a Philips está começando a não vender mais lâmpada, porque lâmpada também foi outra coisa que poderia durar por milhares, por centenas de anos acesa, mas também foi, vamos dizer assim, fragilizado o produto para que a gente pudesse continuar comprando mais e mais. Então, a Philips começou hoje a vender o serviço de iluminação, não mais as lâmpadas. Legal. O que isso é útil? De verdade, gente, a gente não quer uma lâmpada em casa, a gente quer a luz. É Sim. feita a história. Você não quer uma furadeira, você quer um buraco na parede, né? Então, essa visão que nós temos hoje, e aí a gente começa a entrar nas influências, né? Dessa visão de economia de serviço e desempenho. Então, a gente não está preocupado em ter tais coisas, a gente quer resolver os nossos problemas. E as empresas nascem para resolver esses problemas. A questão é que elas não podem gerar um novo problema, que são os impactos ambientais. E isso é sentido no bolso.
Quando a água começa a ficar mais cara, porque tem que tratar na outra ponta, quando a matéria-prima começa a ficar mais cara, porque a extração está esgotando, né? Você começa a mexer no bolso, você começa a ver que essa balança não se sustenta. O problema todo é, nós não conseguimos perceber isso a curto prazo, somos muito pequenininhos, né? Mas a longo prazo a gente começa a ver o estrago que isso causa na nossa própria vida. Então, se fala de filtros, né? Filtro nas fábricas, filtros nas coisas. O filtro tem que estar na cabeça de quem pensa negócios, na cabeça de quem desenvolve produtos e serviços, né? E uma outra coisa bacana, também falada no Capitalismo Natural, que é um livro bem legal, que eu também recomendo, vou deixar lá no YouTube. Ele comenta de uma indústria química que precisava de 8.000 materiais químicos, elementos químicos, para fazer um material. E essa indústria foi fechada várias vezes e multada por conta disso. Depois eles pararam, pensaram e conseguiram fazer o mesmo material usando apenas 32 elementos químicos. Então, Uhum. gente, é o que eu falo da inteligência natural, né? A gente tem que entender como é que a gente usa a nossa cabeça para fazer as coisas direito, como é que você pensa negócios, e isso tem a ver com o valor que a gente entrega. Né? Sim, Como eu falei, a gente não quer a furadeira, a gente quer o buraco na parede, a gente não quer ter uma lâmpada em casa para guardar e dizer, olha, que uma lâmpada que eu comprei em 1999. A gente quer a luz, caramba, né? Então, pensar os seus negócios, pensar de maneira mais circular. E trazendo aqui, assim, alguns riscos, né? O modelo linear tem. Uma hora vai acabar os recursos, né? E aí a gente começa a competir mais por recurso e a gente começa a entrar em conflito, né? E no final, meu amigo, o seu negócio morre. Então, é um modelo insustentável. Então, quando a gente, mais uma vez, olha para a natureza, a gente vê que existe um limite de predação, da predação, do uso de recursos, sabe, Mogli, necessário, somente necessário. Pronto, Mogli é sim. o nosso grande exemplo, né, de como é que a gente tem que usar as coisas. Então, isso é muito importante. Já o modelo linear, ele traz isso aí, ó. Vamos reavaliar como é que a gente produz. Como é que eu posso produzir melhor? Exemplo dessa empresa química. O que é que eu estou querendo entregar para as pessoas? Como é que eu estou querendo entregar? Eu vou rever isso. Será que as pessoas querem a minha furadeira que dura 35 anos? Ou elas só querem fazer, né, montar as suas coisas e tal, né? Como é que eu redefino esses produtos? Como é que eu entrego? Se as pessoas compram, gastam por ano com carro, o financiamento de um carro, você paga ele por 5 anos, você acaba pagando por mês, sei lá, 700, 800 reais de mensalidade de financiamento, mais 300 reais ou 400 reais de seguro, né, dá 1.200, mais o IPVA que se diluir aí no ano vai dar mais uns 100 por mês e você já pagou 1.300, mais manutenção, daqui a pouco você gastou 2.000 reais por mês de carro. Para daqui a 5 anos você descartar ele. Peraí, você quer o carro ou você quer locomoção? Né? Então, empresas como a Localiza, eu vou trazer aqui também, estão começando a ter o modelo de você alugar o carro por assinatura. Então, hoje nós temos tecnologias que permitem que o seu negócio entregue valor sem precisar gerar tanto ou reduzindo o impacto e o desperdício, como você falou, né, Priscila? É pensar nessa cadeia toda, né? Ô, Perseu, e quando a gente fala assim, rever os valores, atitudes, rever o processo produtivo, também o serviço, porque economia circular também pode ser um conceito a ser aplicado na prestação de serviço, correto? 100%. É, 100%. Então, a questão é que a gente tem muito aquele preconceito, né? Ah, se eu for trocar a minha matéria-prima por um pouco mais sustentável, né? Mas eu vou pagar mais caro, meu produto vai ficar mais caro, então eu vou ter um menor lucro. Então, aí a gente entra na questão de valores, né? Hoje as empresas, elas têm muito mais posicionamento no mercado pela qualidade, né? E também porque como ela se posiciona perante os seus clientes, porque hoje a gente tem relacionamento com a marca, né? Hoje é muito diferente. Hoje a gente tem uma rede Sim. social, hoje a gente pode se relacionar, mandar mensagem para aquela marca, e aquela marca te responde, né? E qualquer pessoa tem um celular, então, em poucos minutos você pode tanto construir uma marca, quanto uma pessoa só consegue destruir uma marca no mercado, né? Porque é o poder das mídias sociais, o poder da internet.
E isso vem sido muito positivo, a questão de gerar valor na sua cadeia produtiva, gerar valor na sua produção, que nem sempre pensar no que é mais barato é melhor, né? E isso vale também para a prestação de serviço. Como que eu vou fazer? Ah, não, eu não sou indústria, eu não produzo, então eu não preciso preocupar com a economia circular. Como que uma pessoa que presta um serviço pode também pensar em economia circular, Perseu? Olha, muito bacana essa pergunta, porque economia circular e sistema de serviços tem tudo a ver, né? Aí eu vou aqui trazendo economia compartilhada, produto como serviço, aumento da vida útil do produto, recuperação de recursos e insumos circulares. E voltando, como é que a empresa de serviço pode trabalhar com isso? Como é que ela pode implementar circularidade nisso? Gente, tudo que a gente faz, mesmo inclusive prestando serviço, a gente vai consumir algum produto físico. Poucos são os negócios, até mesmo software, por exemplo, né? Ah, mas o cara do software ele não consome nada para existir. Será? A cadeira que você está sentado, a mesa que você está sentado, o computador que você utiliza, que vai ficar obsoleto propositalmente para que você jogue ele fora e compre outro. Como é que você resolve esse problema? Como é que você resolve esse impacto? Então, a sua empresa de serviço de software, por exemplo, né? Será que ela não pode, por exemplo, trabalhar melhor o descarte desses materiais? Será que ela não pode optar por produtos que sejam remanufaturados? Algumas empresas fazem isso. Será que você não pode, como empresa, gerenciar? Porque o pessoal não coloca tagzinha para dizer que o computador é da empresa, para o funcionário não sair correndo com o computador, né? Aham. Usa isso, porque existem empresas que compram esse resíduo e destinam eles da melhor maneira. Então, você reduz o seu impacto mesmo sendo uma empresa de serviço. Ah, pessoal, eu tenho uma barbearia, né? Eu gasto aqui os produtos, né? Eu tenho muito controle, mas eu posso optar por produtos que reduzam o menor impacto. Ah, pessoal, e as embalagens? As embalagens você pode destinar de maneira correta, não só para reciclagem. Reciclagem é a última coisa que, né, que a gente deveria pensar, né? Reciclagem é só como não tem mais como reaproveitar. Mas será que esse plástico não pode ser matéria-prima para outra empresa? Então a gente tem empresa hoje que faz calçado a partir de garrafa PET, a partir de plástico. Em grandes empresas estão fazendo tênis e camisas a partir de plástico que está nos oceanos. Então, Sim. pensar o impacto que o seu serviço gera e tornar isso algo menos impacto, né? Quanto à circularidade, a gente tem, por exemplo, embalagens que podem ser retornáveis, dependendo do seu modelo de negócio. Tem uma empresa aqui em Maringá que ela tem uma garrafinha de plástico de suco. Você leva para sua casa, se você quiser, você devolve aquela garrafinha, tem um desconto de 5%, né? É Que entender legal. possibilidades mesmo dentro do seu modelo de negócio. E no fornecedor, e pensando assim, nós como consultores, né, a gente pode também selecionar os nossos fornecedores, né? Por exemplo, Isso. eu posso comprar um papel diferenciado com algum selo que é de madeira de reflorestamento, eu posso dar preferência para empresas e marcas que de todo jeito, igual você falou, eu existo só pelo fato de eu existir, a minha empresa existir, a gente está prestando um serviço, nem que seja de deslocamento até o cliente, a gente está gerando um impacto, né? É difícil a gente, como pessoa, entender que a gente também gera esse impacto, né? Porque a gente é um indivíduo único, né? E que, não, gente, eu não tenho, né, esse impacto todo no meio ambiente, né, para a sociedade, mas sim, a partir do momento que nós precisamos da energia na nossa casa, a gente está precisando de recursos naturais. E a questão é pensar também nos nossos fornecedores, né? Se eu puder dar preferência dos meus fornecedores, né, que seja tanto da produção de energia, tanto de materiais básicos de escritório, até itens de cosméticos, né? Poxa, eu estou na minha casa, vou comprar um batom, vou comprar de uma marca que realmente é diferenciada no mercado, né? Vou comprar, por exemplo, algo, será que esse algo, algum produto, ele é biodegradável? Ele tem uma embalagem que ela pode ser diferenciada e no final ela vai ser descartada de forma mais consciente, né? Como também essa marca, ela posiciona a questões sociais, ambientais no mercado, será, né?
Porque a partir do momento que a gente está consumindo, a gente está apoiando aquela marca, né? Então, acho que mesmo nós, como prestador de serviço, a gente tem que pensar que nós também fazemos parte dessa cadeia circular, né? Exatamente. Nós também puxamos essa extração lá na ponta, né? E jogamos para esse descarte, né? Pensando que a gente é um pontinho nessa cadeia imensa de todos os produtos e serviços. E você trouxe uma coisa muito importante, Priscila, que é essa questão dos valores, né? E do custo, né? Valor, porque o que a empresa prega, o que a empresa quer, o que aquele empreendedor acredita, que toda empresa é uma extensão do empreendedor, né? Então, não é restringir, porque tem gente que diz, o meu produto é sustentável, eu só vou vender para quem é sustentável, para quem tem essa pegada, mas ninguém é. Não Mas aí necessariamente. começa, não necessariamente, né? E o importante é você ter clareza de qual o valor você gera para o mercado, como os seus valores ajudam nisso, e ter tranquilidade para se manter fiel a isso, né? Muita gente acaba, por não conseguir equalizar bem os seus produtos e serviços, os seus processos de negócio, caindo em uma leva de que todo meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Cara, são outros valores. Acorde para isso. Os seus clientes estão com você pelos seus valores. É Sim. como se fala, né? Eles compram porque você faz e não o que você faz. Beleza? Nem sempre o cliente vai estar com você por causa somente do preço, porque a gente tem nicho para tudo, né, Perseu? A gente tem nicho Exatamente. para pessoas, consumidores, que consomem por causa do preço, e nem Uhum. sempre aquela pessoa que compra por causa do preço, ela vai continuar comprando, porque nem sempre ela traz o benefício que ela procura, né? Mas, e Exatamente. cada dia mais, as pessoas têm buscado adquirir produtos e serviços que, no caso, aquela marca, aquela empresa, ela traz um benefício além do produto, né? Isso aí. Isso, né, é adicionado e tem a ver com a pessoa, né? Eu recentemente, assim, eu comprei uma camisa da Insider, que é uma empresa que a camisa não amarrota e tudo mais. Assim, ela não amarrota, o tecido não encarde. A camisa tem a proposta de durar muito e ela é muito fácil de lavar. Nossa, eu tô doando todas as minhas outras roupas, estou vendo, só vou usar a camisa da Insider, porque fica bem, porque o preço é bom, e, velho, eu vou continuar usando, sabe? É uma coisa assim que vai impactando em outras coisas. E aí, quando a gente fala de modelo de negócio, só já para a gente trazendo aqui alguns exemplos, né? Sobre economia circular, e a gente poder ir encerrando, o modelo de negócio, ele é a forma como você entrega valor para alguém, captura valor. O que seria esse capturar valor? Quando você compra de um fornecedor que é sustentável, se isso for um atributo de valor para o seu cliente, você está capturando o valor e transferindo aquilo dali. Se você tem alguém que faz uma logística por bicicleta, por uma frota elétrica, né, ou gerencia melhor os seus resíduos, você está capturando valor, entregando valor para alguém na outra ponta. Então é muito importante a gente entender isso, é além do seu produto ou serviço. E é isso que vai fazer as pessoas comprarem, né? É como você vai fazer, por que você faz esse método de produção, e isso vai fazer com que as pessoas compram você. Seja a compra direta, seja um serviço de assinatura, seja qualquer outra forma. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre economia circular, eu trago aqui o site da Fundação Ellen MacArthur, que é praticamente assim, a principal hoje fonte, tá? Para vocês verem mais sobre isso, tem muito material bacana. O exemplo aqui do Parque Industrial de Kalundborg, lá na Dinamarca, que é aquele que eu comentei aqui, onde o resíduo da empresa vai para outra e eles criam toda essa simbiose, né? Então, pensa, se todos os nossos negócios fossem assim, né? A sua embalagem do seu salão de beleza vai diretamente para outra empresa, que essa empresa vai transformar aquilo ali em um brinquedo, vai transformar aquilo ali em uma camisa, e aí todo mundo, inclusive, pode comprar junto a mesma matéria-prima, enfim, né? Isso seria algo muito mais inteligente de se fazer. Maravilhoso. Outro exemplo da Caterpillar, né, que é a empresa de trator, enfim, né, equipamentos industriais, onde eles aproveitam e mostram que eles ganham muito mais aplicando a remanufatura e prestando um desempenho daqueles equipamentos do que propriamente vendendo os tratores, vamos dizer assim. Eles ganham muito mais e geram muito mais emprego. E aí eu só falei de empresa grande, né? Eu queria trazer essa empresa que não é uma empresa gigante, que é a Trocafone, que ela compra o seu celular
velho, funcionando ou não, e você pode comprar novos remanufaturados aqui. Então, veja, é um processo que dentro da cadeia que tem um problema, eles criaram um modelo de negócio para resolver aquilo dali. E outro exemplo da própria Localiza, que hoje você pode ter o carro que você quiser, pagando a mensalidade, e vai valer muito mais a pena, vai dar muito menos dor de cabeça, vai ter muito menos carro sendo Não tem o produzido, IPVA para pagar, né? não tem IPVA para pagar. Outra coisa, você troca o carro quando você quiser, não Fica precisa sempre com o carro descartar um carro. novinho. Pois é, né, gente? Então, assim, encerrando aqui com alguns exemplos, a gente vai estar deixando mais materiais sobre esse tema, que é um tema, né, bem gigante. Bem Você vê que a gente amplo, começa a falar né? de uma coisa, né, e começa a trazer outra, mas no final é o seguinte: a economia circular é como você faz os seus recursos circularem na sua cadeia, evitando o máximo de desperdício e impacto negativo para a fonte daquele próprio recurso, que é a natureza. E de preferência ainda gerando valores positivos, né? Impactos positivos para a Sempre própria assim, cadeia, para a própria sociedade, para os seus consumidores, né? 100%, é isso aí. Maravilhoso, Perseu. Nossa, foi muito bom. Obrigada. Foi uma aula praticamente para gente. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Então, a gente está saindo hoje daqui desse podcast, sabendo que é possível, desde uma pessoa física, um consumidor, até uma indústria de grande porte, pensar de forma circular, né? Que é possível gerar economia de forma circular, onde nós somos responsáveis pelo impacto que nós realizamos, né? PC, eu não tenho que te agradecer, porque você é sempre maravilhoso conosco. Muitíssimo obrigada. Espero que você esteja conosco em breve, trazendo, quem sabe, outras empresas para a gente conversar sobre esse assunto. E, gente, para quem quer falar um pouco mais sobre o PC, eu vou deixar o link lá no nosso YouTube. O PC está aqui no Sebrae de Maringá, então, se precisar de qualquer coisa, né, PC? Pode entrar À em disposição contato sempre. com a equipe do Sebrae, que também pode auxiliar você como empresa, como pessoa física, né, como pequeno empreendedor aí, a realizar o seu modelo de negócio de forma baseados nos princípios da economia circular, certo? Exatamente, gente. Querendo ajuda no seu negócio, pensar diferente o seu negócio, sair na frente, porque é mais fácil já nascer com o DNA circular e mais sustentável, vai ter muito mais chance, né, frente à mudança que a gente já está vivendo, que é uma questão de necessidade e sobrevivência dos negócios. Isso, e a vantagem, gente, é que se você precisa de apoio, o Sebrae tem em todas as regiões do Brasil, então sempre você vai achar um Sebrae próximo de você. Perseu, querido, muitíssimo obrigada. Espero te ver em breve e te ouvir em breve. Para aqueles que estavam conosco aqui no YouTube, confira lá a apresentação do Perseu. E para você que está no nosso podcast, até semana que vem com as novas informações. Fique no nosso feed, que em breve a gente vai postar a nova temática que a gente vai estar conversando semana que vem. Um grande abraço, obrigada, Perseu, e até a próxima. Valeu, Priscila. Valeu, pessoal. Até a próxima.